Esse canal não é indicado para pessoas sensíveis ou com algum tipo de problema emocional. Esse conteúdo pode ser considerado agressivo para essas pessoas. Assista por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos caso lhe afete de alguma maneira. Sine qua non Produções. Irracional, bestial e assassino. O lobisomem durante séculos assombra o imaginário de muitas pessoas. O cinema soube explorar muito bem esse tema, através da comédia, do drama, do romance e, principalmente, do terror. Vamos entrar nessa viagem e conhecer 10 casos reais e inacreditáveis envolvendo licantropia. Você está em Eu Não Acredito. O termo licantropia vem do grego, mais especificamente laikos, que significa lobo, e antropos, que quer dizer homem. Com este termo, os gregos se referiam aos doentes mentais que eles mesmos se consideravam lobos. Estes indivíduos se tornaram personagens mitológicos na literatura. Uma das histórias mais conhecidas é a do rei Licaonte, o primeiro lobisomem da história. O rei governava em Arcádia e cometia todo tipo de atrocidades que finalmente chegou aos ouvidos dos deuses. Um dia Zeus foi até a corte do rei conhecer em primeira mão a crueldade de Licaonte. Depois de verificar que se tratava de um rei violento e sanguinário, Zeus castigou e assim transformou Licaonte em um lobo para o resto dos seus dias. Desta maneira, a punição de Licaonte é considerada o primeiro episódio das histórias de lobisomens. As lendas dos licantropos estão ligadas aos constantes ataques de lobos na Europa e América do Norte. Como são predadores temidos, os lobos logo entram no folclore destes povos. Vamos dar uma olhada nos principais casos documentados na história da humanidade e conhecer onde é a capital mundial do lobisomem, que é em qual país? Você imagina? Não, né? Aqui mesmo, no Brasil. Greifswald é uma cidade antiga fundada em 1199, quando monges cistercienses, ordem religiosa, fundaram a abadia de Aldena. Ela é localizada no nordeste da Alemanha, fazendo fronteira com o Mar Báltico. Como era comum em cidades de primeiro mundo, tudo era muito documentado. E no caso de Greifswald, havia detalhamento dos acontecimentos da época, quase como um diário. Especificamente em 1640, pesquisadores acharam relatos que surpreenderam a todos. A cidade havia sido invadida por lobisomens. Isto mesmo, invadida. O documento detalhava as constantes mortes de moradores à lua cheia. Claro que o primeiro momento era dado como certo que um lobo fazia o estrago, até que foi visto uma figura semelhante a um lobo, porém em pé como um homem, atacando um cidadão. A quantidade dos ataques crescia exponencialmente e, da mesma forma, sobreviventes relatando o quão bizarro era a criatura. Porém, quanto mais sobreviventes, mais criaturas apareciam. Ou seja, sobreviver era o início de um problema maior. O fato tem conotações cinematográficas. A população acuada pediu socorro para a igreja, que enviou caçadores. Estes, na dúvida, pediram para os moradores pegarem seus bens feitos de prata para serem derretidos e transformados em balas. A caçada deu início a um período sangrento para os bichos,
que foram mortos um a um, e no final, os caçadores conseguiram livrar a cidade da maldição que se instalou. Entre os anos de 1764 e 1767, os habitantes da pequena província francesa de Gévaudan, atualmente parte de Lorraine, próximo das montanhas Marguerite, foram aterrorizados por uma horrível criatura lupina que passou a ser conhecida como La Bête au Gévaudan, ou a Besta de Gévaudan. Como no caso anterior, tudo era documentado, havendo descrição de testemunhas sobre os ataques, bem como o detalhamento das criaturas pelos sobreviventes. O animal foi caçado e morto e ainda foi exibido na corte. O corpo do bicho também tinha particularidades. A pele tinha tom avermelhado e com cheiro horrível. Seu modus operandi era notório. Rasgava a garganta da vítima com o dente. Estima-se em torno de 200 ataques, variando conforme a fonte. A história começou com uma jovem. O local era conhecido por ter muitos ataques de lobos, mas neste caso começaram a ter particularidades que viriam a ser similares aos demais. Como podemos imaginar, várias investidas foram feitas para ceifar a vida do animal, mas sem sucesso. Até que em 21 de setembro de 1765 foi abatido e morto. Entretanto, os casos continuaram até que uma segunda criatura foi morta, nos moldes do caso anterior, com bala de prata. Ansbach é uma cidade do estado da Baviera, Alemanha. Está localizada na região administrativa de Mittelfranken. Ansbach é uma cidade independente ou distrito urbano, ou seja, possui estatuto de distrito. O curioso e aterrador caso do lobisomem de Ansbach chamou a atenção para um fato comum entre as vítimas. Todas eram mulheres ou crianças. Assim como nos casos anteriores, a criatura foi caçada, porém no ato ela caiu num poço, virando presa fácil para os moradores locais, que mataram o bicho. O choque veio quando identificaram que o animal vestia roupas masculinas. Mesmo morto, foi enforcado só para garantir e exposto. O mais perturbador é que o corpo era similar ao do ex-prefeito, que havia morrido, ou pelo menos assim pensavam. Se há um caso real que levanta totais suspeitas, é este acontecido na França, simplesmente por ser no período da malfadada Inquisição. É sabido que a igreja plantava provas de bruxarias e pactos com demônios para executar sumariamente cidadãos, muitas vezes de bem. Um viajante, certa vez, foi atacado por um lobo e, para se defender, atingiu o animal e lhe provocou um ferimento. Após ferir o animal selvagemente, o homem acompanhou o rastro de sangue que ele deixou enquanto fugia e percebeu que o tal rastro seguia até uma cabana, onde encontrou um homem ferido e ensanguentado, sendo amparado por sua mulher. O viajante comunicou o incidente às autoridades, que foram em busca do suposto lobisomem, identificando como Michel Vedin. Após torturas, Vedin confessou que era um lobisomem, que possuía um pacto com o diabo, que cometia crimes e comia carne de suas vítimas, afirmando ainda que possuía 2 cúmplices nas mesmas condições. Se observarem, há diversas semelhanças entre os casos tratados até aqui, menos neste. Eram comuns assassinos de mulheres e crianças, testemunhas, gargantas cortadas, caçadas, balas de prata. Neste, a dupla Inquisição e Pacto do Diabo entrou em ação.
Nunca saberemos os reais fatos, mas de fato, para aqueles moradores foi colocado que os 3 lobisomens existiram e foram mortos. Desde 1936, motoristas e moradores que passam perto da estrada Bray relatam ver uma criatura gigante meio humana, meio lobo, que assusta quem passa na região. A primeira aparição do lobisomem em Wisconsin ocorreu no ano acima citado. Mark Schalkman supostamente encontrou um lobisomem a leste de Jefferson, Wisconsin, na Autoestrada 18. Era noite e ele viu a criatura fazendo um buraco como um cão. Porém, ao se aproximar, viu que ele era muito alto e estava ereto como um homem, porém, com um rosto alongado como um lobo. Tal como nos casos anteriores citados, ele fedia exageradamente, quase como uma carne morta. Ele retornou na noite seguinte e lá estava a criatura que até mesmo falou algo que ele mal pôde entender. Em 1964, um outro homem, Dennis Fields, teve uma experiência semelhante perto do mesmo local. Descreveu a situação e a criatura da mesma forma. Em 1972, o lobisomem voltou ao Wisconsin. Uma noite, uma mulher na zona rural do condado de Jefferson chamou a polícia para relatar uma tentativa de arrombamento em sua casa. De acordo com uma investigação conduzida pelo Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, disse que o intruso era um grande animal desconhecido, que tinha vindo para a casa e tentou chegar à porta. A criatura saiu, mas voltou novamente algumas semanas depois e feriu um dos animais de sua fazenda. No relato, declarou que a criatura tinha cabelos longos e escuros, com cerca de 8 metros de altura e andava ereto como um homem. Seus braços eram longos e tinha garras. Depois de tentar entrar na casa, a besta saiu para o celeiro e atacou um cavalo que estava preso lá. Ele deixou para trás um corte profundo no animal, que se estendia desde um ombro ao outro. A pegada deixada para trás foi mais do que um pé de comprimento. E não parou. Tiveram relatos em 1989, 1992 e 1999, sendo a região mais rica em testemunhos parecidos. O lobisomem de Dole, como ficou conhecido, Gilles Garnier foi um eremita que vivia recluso fora da cidade de Dole, na província francesa de Franche-Comté. Ele havia se casado recentemente e havia se mudado junto com sua esposa, Apolline, em uma casa isolada na floresta. Naquele tempo, uma grande fome assolou aquela região e, com dificuldades em obter alimentação, além de para si mesmo, Garnier achou difícil conseguir comida para sua esposa, causando descontentamento entre o casal. Durante o inverno daquele ano, em 1573, várias crianças desapareceram e 4 foram encontradas mortas com os corpos devorados e mutilados, com idades entre 6 e 12 anos. A investigação na época concluiu que aquelas crianças haviam sido atacadas por algo semelhante a um lobo. As autoridades da província de Franche-Comté emitiram um decreto permitindo e encorajando as pessoas a apreender e matar o responsável, que, naquela altura dos acontecimentos, já era encarado como sendo um lobisomem. Uma noite, um grupo de trabalhadores que estava em viagem, vindos de uma cidade vizinha, avistaram o que eles inicialmente pensaram ser um lobo sob a luz fraca da lua. Mas, em seguida, reconheceram ser o eremita com o corpo de uma criança morta. Logo após, Gilles Garnier foi preso e considerado culpado de crimes de licantropia e bruxaria, morrendo na fogueira em 18 de janeiro de 1573.
Nascido e criado na cidade à beira-mar de Essex, Southend, o primeiro indício de problemas veio quando William Ramsay tinha apenas 9 anos de idade, quando ele tinha visões dele mesmo possuído por um lobisomem. E quando acontecia, sofria com irritações e mau cheiro. Até mesmo seus parentes mais próximos o evitavam quando ele estava em crise. No final de 1983, depois de anos sem acontecer incidentes, ele sentiu dores no peito e passou mal. Correu para o hospital, onde começou a grunhir e até mesmo mordeu uma enfermeira. Os famosos Warrens, o casal de investigadores paranormais que investigaram casos como o da Annabelle, viram Bill na TV e partiram para investigar o caso. Possivelmente, o mais bizarro de todos os casos dos Warrens. Eles constataram que Bill aparentemente estava possuído por um demônio lobisomem. A cerimônia ocorreu em uma igreja, com a ajuda de McKenna, um bispo local, e o exorcismo teria sido muito difícil, perigoso e violento. Bill, então, assumiu uma aparência completamente diferente. Seu rosto contorcido e ambas as mãos formavam garras. McKenna ordenou ao demônio que partisse. A força total da fúria lobisomem desceu sobre McKenna uma vez e depois desapareceu para sempre. Todo o evento foi gravado em filme. No ano de 1598, 2 caçadores franceses encontraram os restos destroçados de um rapaz de 15 anos. Um enorme lobo está se alimentando do cadáver, arrancando a carne que ainda se agarra aos ossos. Um dos homens atira, mas o animal foge para a floresta. Um deles decide persegui-lo pela mata. Lá acaba encontrando um homem seminu tentando se esconder atrás de uma moita. Ele está coberto de sangue. Sua boca e barba cerrada estão manchados de vermelho com os restos de pele. Seus olhos são ferozes e animalescos. Imediatamente, os caçadores decidiram levá-lo até as autoridades. Logo descobriram que ele era um vagabundo chamado Jacques Roulet. A investigação a respeito do sangue concluiu que se tratava de sangue humano e depois de ser interrogado, ele admitiu ter matado o rapaz de 15 anos. Jacques explicou então que era um lobisomem e que havia contraído licantropia através de uma bebida mágica dada pelos seus pais, que eram feiticeiros. Jacques afirmava que seu irmão e primo também se tornaram licantropos da mesma maneira. A seguir, voluntariamente, ele começou então a relatar os muitos crimes que o trio havia cometido sob influência da licantropia. As descrições de Roulet eram tão minuciosas que as autoridades não tiveram dúvidas de que eram verdadeiras. Roulet foi condenado por todos os crimes que admitiu ter cometido, a despeito de que apenas o corpo da vítima de 15 anos tenha sido comprovado. Ele foi condenado por assassinato, licantropia, bruxaria e canibalismo, e a sentença foi a morte. Contudo, um magistrado apelou à Corte da Justiça de Paris, alegando que o homem era meramente insano. Ele foi, então, confinado em uma instituição mental. No interior do estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais, está localizada a cidade de Joanópolis, capital mundial do lobisomem, com o maior número de relatos da fera registrados em uma só cidade até hoje. Um dos relatos mais curiosos conta que 2 policiais foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre um casal. Quando chegaram,
até o local, olharam pela janela da casa e viram o homem se transformando em lobisomem. O fato foi registrado em um boletim de ocorrência, porém, este acabou sumindo da delegacia e os policiais envolvidos foram proibidos de tocarem no assunto. As histórias ganharam força depois de uma tese de mestrado da folclorista Maria do Rosário, neta do fundador da cidade. As histórias são tão famosas pela cidade que existe até uma associação para proteger e divulgar o lobisomem. O comércio da cidade tem muitos objetos e referências sobre ele, e não é difícil encontrar pela cidade alguns lobisomens espalhados por lojas e praças. Ou seja, bem aqui no Brasil, contam, que vira fato e ainda ganham dinheiro com bonecos que são usados no carnaval. Nossa rica cultura, infelizmente, não se leva a sério em muitos momentos. Mas assim como o ET de Varginha, o caso de Joanópolis não poderia ficar fora desta lista por ser a capital mundial do lobisomem. Manuel Blanco Roma Santa nasce numa pequena localidade galega de Ourense, em Rigueiro, em 18 de novembro de 1809. Pouco se sabe da sua infância e juventude, mas se há algo que surpreende os especialistas nesses primeiros anos de vida é que seria batizado com o nome de Manuela e crismado com o de Manuel. Não é estranho, pois que este seja valorado como um possível caso de hermafroditismo ou de síndrome adrenogenital. Roma Santa cresceu e virou um assassino em série extremamente frio e calculista, que usava de sua educação e aparência frágil para se aproximar e matar. Não bastasse as mortes, Roma Santa também canibalizava as vítimas, cortava pedaços de pele e buscava órgãos internos que pudesse comer aos bocados. Acreditava ser um lobisomem. Quando matava, sentia-se livre de culpa, pois era um predador da natureza e, como tal, não tinha por que atender às leis. Seus crimes eram tenebrosos e entraram para o imaginário popular das nações ibéricas. Ele foi condenado à pena de morte com garrote, mas esta acabou sendo transformada em prisão perpétua a pedido de um famoso hipnólogo francês. A teoria acolhida sob hipnose era de que ele sofria alucinações nas quais acreditava realmente ser um lobo. Em uma das sessões, Roma Santa chegou a se comportar como uma fera, sendo inclusive acorrentado para não morder as pessoas que acompanhavam o experimento. Médicos franceses e espanhóis fizeram uma petição para estudar cientificamente o caso de Roma Santa, considerado então um legítimo licantropo. Verdade ou ficção, não importa, pois eu não acredito.